Muitos têm negado a fé dentro da igreja e nem fazem ideia que estão fazendo isso. Eu não estou falando besteira nem abobrinha, é o assunto que nós vamos conversar hoje. Os dois F importante para o Senhor. Roda a vinheta. Graça e paz, irmãos e irmãs, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dessa semana. E nós estamos no tema de família. Semana passada nós conversamos um pouco a respeito dos nossos relacionamentos, aonde nós somos aliado ou adversário. Bom, todos nós temos o desejo de sermos aliado, ou seja, aquele que tem uma aliança com a família, aquele que deseja contribuir para a sua família. E aí, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo de número 8. Mas eu queria destacar principalmente o versículo de número 8. Mas diz o seguinte, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente ou incrédulo, segundo a tradução da sua Bíblia. Mas enfim, hoje eu queria falar de dois assuntos importantes e que estão muito interligados, que é o assunto fé e família. Aqui nós temos logo a resposta do questionamento que nós colocamos logo na nossa abertura da nossa escola bíblica. Muitos têm sido incrédulos e não sabem. E os dois F importantes para mim e para você e para o Senhor é a nossa fé e a nossa família. Mas fé e família são dois assuntos interligados nas Escrituras. Porque neste texto que nós acabamos de ler, nós vemos claramente esse ajuntamento destas duas palavras. Existem muitas formas de cuidarmos de nossa família, na dimensão emocional, na dimensão física, na dimensão espiritual. Existem muitas formas de nós exercermos o cuidado. E aqui no versículo 8, que era o que eu disse que eu queria destacar com vocês, a palavra de Deus diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Ou seja, se eu não cuido dos da minha casa, eu estou sendo um incrédulo. Se eu não exercer o cuidado dentro da minha residência, eu estou sendo um descrente. Ou seja, mas muitos acreditam que exercer o cuidado é somente o cuidado físico, ou seja, trazer os remédios, é somente o cuidado emocional, amparar a esposa quando ela acordou num dia mau, amparar os filhos nas suas, vamos dizer assim, nas suas crises emocionais.
Mas não é só isso. E de fato isso são pontos importantes para o cuidado, porque se nós observarmos no versículo 4, a própria palavra de Deus fala que nós devemos ter atitudes de piedade para com aquelas viúvas, com os filhos, com os netos, ou seja, ter atitudes de piedade para com a nossa família, ou seja, oferecendo um teto, oferecendo roupas, comida à mesa. Isso é um cuidado que nós temos no campo, vamos dizer, físico, porque eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando do corpo da minha família, estou cuidando da saúde da minha família. Isso é um tipo de cuidado. Nós também vemos o cuidado emocional. No próprio versículo 4, que eu falo o seguinte, que nós precisamos o quê? Precisamos estar diante de Deus, aceitando a Deus. No versículo 16, fala que o socorro está no Senhor, ou seja, aponta para o cuidado emocional. O seu socorro, família, está em Deus, o seu socorro está no Senhor. E isso também é um assunto, no campo emocional. Então, temos aqui assunto para o campo, vamos dizer, físico, que é o nosso campo da carne. Temos cuidado para o nosso campo emocional, que é o nosso campo da alma, vamos dizer assim. E aí aquilo que eu queria destacar com vocês, que é justamente o que Paulo aponta, que é o cuidado espiritual com a nossa família. Às vezes nós temos abandonado esse tipo de cuidado. E aí Paulo, ele aponta o seguinte: nós podemos observar nesse texto que Paulo fala assim, que uma das formas que nós devemos cuidar da nossa família é no campo espiritual. E nesse versículo 8, nós podemos perceber que eu posso cuidar da minha fé, cuidar da minha família em outros aspectos, mas se eu não cuidar do campo espiritual, eu estou negando a minha fé. Ou seja, eu preciso cuidar da minha família. Muitos cristãos têm se separado uma coisa da outra, ou seja, acha que a fé é um ponto e a família é outro ponto. Acham que o fato de viver bem com a sua fé vai ser algo que vai levar ao crescimento, mas abandonam a sua família. Mas não é assim. Nós podemos viver bem com a nossa fé, porém, nós podemos estar maltratando a nossa família se nós não estivermos dedicando também esse cuidado da fé com a nossa família. E existem muita gente hoje nas igrejas que adora ao Senhor nos cultos, mas negam os seus pecados familiares. Esta dicotomia em relação à fé e à família tem roubado muitos, porque nós precisamos compreender que estes assuntos são inseparáveis, estão ligados, que uma área afeta a outra. Ou seja, nós precisamos cuidar das nossas famílias, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Eu preciso exercer o meu cuidado na minha casa. É preciso investir no culto familiar, é preciso investir na oração em família, é preciso investir na leitura bíblica em família. Mas não, pastor, eu estou bem, eu estou orando. Sim, você está orando. E a sua família? E a sua casa? E os seus filhos? E a sua esposa? Então nós precisamos, como os pais, nós precisamos como mães também. Não é só a atitude do pai, que é o cabeça do lar, mas também a atitude da mãe como auxiliadora, é a atitude dos filhos como geração. É preciso exercer o cuidado, é preciso investir na leitura bíblica, na oração. Nós não vamos ter experiências por nossos filhos com Deus, mas é preciso nós promover experiências dele com o Senhor. Nós precisamos ser facilitadores dos nossos filhos, não facilitador de vir fazer pelo filho, não,
mas no sentido de facilitar, ou seja, promover ambiente que ele tenha espaço, um ambiente que ele tenha experiência com o Senhor. Fazer uma vigília em família, você vai promover no coração do seu filho experiência com o Senhor. Então nós precisamos, e a palavra de Deus em 1 Pedro também vai falar o seguinte, vai falar a respeito do cuidado com a esposa. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, diz o seguinte, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E olha aqui a última parte que diz, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, se eu não cuidar da minha família, se eu não exercer o cuidado com a minha família, com a minha esposa, as minhas orações, as minhas súplicas não chegarão ao Senhor. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui advertiu aos maridos que suas orações podem ser atrapalhadas por condutas erradas no relacionamento com as suas esposas, e isso está na Bíblia. Isso são versículos que estão na Bíblia, que nos orientam ao cuidado com a família, ao cuidado com as esposas. Então nós podemos perceber que as orações são abortadas quando um marido cristão não se conduz adequadamente no relacionamento conjugal, ou seja, e se desrespeitar a esposa como o vaso mais frágil. Este é um relacionamento que nós vamos estar negando a nossa fé, afetando a nossa família. Ou seja, se eu nego a minha fé, afetando a minha família, eu percebo que a fé e a família caminham juntas. Ou seja, se eu não cuido do de casa, eu afeto a minha família. Se eu não cuido da minha esposa, as minhas orações são interrompidas, a fé e a família caminham juntas. A palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2 até o versículo de número 5, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Vamos no versículo 4 e o 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Olha o que diz mais: com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Ou seja, isso aqui é uma indicação para os bispos, aqueles que exercem o chamado do Senhor. Mas todos nós somos filhos e filhas de Deus, todos nós somos sacerdotes em nossa casa. E aqui o que a palavra de Deus nos ensina, outro exemplo que nós vemos aqui das Escrituras, é que a autoridade de um homem, de seu ministério, está relacionado à sua família. Ou seja, não adianta eu querer ir promover a autoridade, não, eu preciso mostrar, eu preciso testemunhar a autoridade. E isso nós podemos ver que isso está interligado à família, ou seja, a fé está interligado à família. E aqui nós podemos perceber que a autoridade de um homem de Deus está relacionado com a sua conduta familiar, ou seja, nós precisamos olhar para a fé e olhar, quando eu olho para a fé, eu estou olhando para a minha família. Todo mover de Deus, todo o avivamento encontrado na Bíblia foi movido em famílias, não foi movido somente uma pessoa, mas foi movido a uma restauração familiar. Deus não olha para um indivíduo só, mas Ele olha para a sua família.
Deus, quando está olhando para você, Deus, quando está olhando para você, Ele está olhando para toda uma geração, para toda uma família. E a palavra de Deus diz o seguinte, em Joel capítulo 2, um versículo muito conhecido, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a palavra de Deus vai dizer que os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, ou seja, não há como separar o assunto fé e família. Para mim profetizar, eu preciso ter fé no meu coração, mas Deus fala que essa fé tem que estar onde? Nos filhos, que essa fé dos sonhos tem que estar onde? Nos velhos, ou seja, nós precisamos estar com a fé em nossa família. Então, não há como separar esses assuntos, fé e família. Quem vive o padrão divino, tem a restauração na sua fé e na sua família. Quem vive o padrão divino caminha com a sua fé e com a sua família. Mas se por um lado eu só busco a fé deixando a minha família, eu estou negando o evangelho do Senhor. E se por um lado eu busco só a minha família, abandonando a minha fé, eu estou negando o evangelho do Senhor. Então, a sua relação com Deus está na sua família, está na sua fé também. Isso ressalta que o valor da nossa família para Deus é algo divino, é algo importante. Deus não morreu só por mim, Deus morreu por mim e por toda a minha família. Pois Deus, quando o abençoa, Ele não abençoa só você, mas Ele abençoa toda a sua família. A família é algo de Deus para se revelar. Por quê? Porque Deus, Ele compara o seu amor em Isaías como de uma mãe. Deus, nas suas escrituras, principalmente nos evangelhos, nos compara como filhos. E além de nos comparar como os filhos, Deus nos mostra um relacionamento de pai. Ele é o nosso pai. A importância da família não é determinada apenas pelo que ela é em si. Na verdade, a família é uma instituição divina que deve proporcionar realização, alegria, cuidado, promover amor, aceitação, carinho, proteção para os seus membros, enfim, isso a família deve promover. E além disso tudo, a família é um instrumento para trazer a revelação de Deus ao homem. É na família que Deus se revela. E a nossa visão familiar sempre afetará a nossa compreensão acerca de Deus. Muitas pessoas que têm os seus relacionamentos frustrados dentro de casa, como pai, com mãe, quando vem para a igreja e encontra que Deus é um pai, encontra aquele relacionamento frustrado. Vou dar um exemplo: se seu pai ou sua mãe foi sempre um ditador, que não mostrou muito carinho, mas sempre autoritário, me perdoe o uso da expressão, mas um pouco abusivo no cuidado, no zelo, ultrapassando até os limites, no corrigir. Quando essa pessoa se achega na igreja e tem a relação de Deus como um pai, ela vai achar que Deus é aquele cara autoritário, abusivo. Mas não, Deus é muito mais que isso. Eu não vou dizer que Deus não deseja te corrigir, porque Ele deseja te corrigir, porque Ele corrige o filho que ama. Mas Deus, Ele é muito grande em amor do que muito grande em autoritarismo. Não, Deus é amor e Ele nos acolhe. Então, não negue a sua fé, cuide da sua família. Desse 2 F's importante: família e fé, fé e família. Essa relação caminha juntas. E aí eu queria ler mais uma vez esse texto com você. Queria, na verdade, levar você a refletir nesse texto. Se alguém não cuida
dos seus, especialmente de sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Então cuide da sua família, porque cremos no Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, aqui nós queremos colocar a nossa família diante de Ti. Queremos colocar os esposos, esposas, ó Pai, os filhos, as filhas, as mães, os pais, os avós, tios, tias, primos e primas. Queremos, ó Pai, colocar todas as nossas famílias diante de Ti. E quero pedir a Tua bênção sobre a família dos Teus filhos, a Tua bênção sobre a casa dos Teus filhos, para que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam deslanchar na fé, deslanchar no cuidado com a família. Não queremos ser incrédulos, ó Pai. Queremos, ó Deus, mostrar e levar como importância a família e a fé e a família. E que possamos sempre entender que família e fé caminham juntas. E, ó Pai, nós Te agradecemos pela direção que o Senhor tem ministrado, que o Senhor continue a nos abençoando a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, na luz da palavra de Deus, nós entendemos que existe semelhança entre fé e família. Deus abençoe, paz do Senhor. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e essa foi a Escola Bíblica dessa semana. Tamo junto.